TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de diploma de mérito jurídico a Luiz Antônio Alves Torrano e Rodrigo Augusto de Oliveira, por proposição do vereador Gustavo Peta. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o vereador Gustavo Peta. Convidamos ainda o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas, senhor Peter Panuto. Convidamos também a promotora de justiça Elisa de Virtus Camuso, representando neste ato o Dr. Jean Paolo Podio, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam o senhor Luiz Antônio Alves Torrano. Recebam agora o senhor Rodrigo Augusto de Oliveira. Convidamos a mesa a tomar assento. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma mérito jurídico a Luiz Antônio Alves Torrano e Rodrigo Augusto de Oliveira. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Convidamos todos a tomarem assento. Relacionamos as seguintes presenças de autoridades e representantes que se apresentaram a este cerimonial. Desembargador Dimas Borelli, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Cândido Pedro Alem Júnior, do Tribunal de Justiça e coordenador adjunto da 15ª Circunscrição Judiciária. Arnaldo Salvetti, presidente da CETEC. Guilherme Ataíde Ribeiro Franco, promotor de Justiça de Campinas. Jamil Miguel, juiz aposentado e professor da PUC-Camp. Jaime Miguel, juiz aposentado. Demétrio Vilagra, ex-vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Campinas. Antônio Cária Neto, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Carlos Henrique Pinto, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas. E Héctor Escobar, diretor da Unifage, Universidade de Jaguariúna. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados o prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete, o deputado federal Roberto Alves, o deputado estadual Bruno Ganem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Jean Paolo Poggio Ismânio, a desembargadora Gisela Rodrigues de Araújo e Moraes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e a desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisogni, coordenadora da 8ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Passamos a palavra, neste instante, ao vereador Gustavo Peta para sua homenagem aos agraciados desta noite. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação imensa na noite de hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, celebrar essas homenagens tão merecidas e tão importantes para a nossa cidade e também para o nosso país. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, nossos homenageados da noite, Vossa Excelência, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, ilustríssimo Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, dois homenageados com a aprovação do diploma jurídico de modo unânime por essa casa. Cumprimento também especial ao secretário Peter Panuto, professor da PUC, secretário de Assuntos Jurídicos de Campinas, e a doutora Elisa Canuso, que é promotora de justiça e que representa também o doutor Jean Paolo Ismânio, procurador-geral de Justiça e chefe do Ministério Público de São Paulo. É uma satisfação enorme. Ele chegou aqui um pouco discreto, mas eu acho que o doutor Rodrigo, doutor Torrano também, mas o doutor Rodrigo um pouco mais, vai ficar muito feliz com a presença do nosso ex-jogador, ídolo do nosso país, o Careca, que está aqui conosco. Uma saudação especial ao Careca. Eu digo que o doutor Torrano é evidente porque é amigo do Careca, mas seu coração é mais alvinegro, né? Mas o doutor Rodrigo, só. Mas o doutor Rodrigo, eu sei que o negócio ali é alviverde, né? Então, os dois, com certeza, felizes com a presença do nosso querido Careca aqui. Eu queria dizer, poucas palavras, mas dizer que eu acho que essa noite é uma noite de celebração da nossa Constituição. Eu digo isso porque a nossa Constituição, celebrada em 88, aprovada em 88, ela ainda está, né, em construção e sofrendo, né, no último período, muitos ataques. Ela já tem mais de 30 anos, mas ela é uma Constituição que permitiu o Brasil
sonhar e construir passos importantes para a consolidação de um Estado democrático de direito. Essa Constituição foi construída por muitas mãos, pelo povo brasileiro, com participação expressiva, e ela permitiu a gente ter, nesse instrumento, claramente a separação dos poderes, os direitos e as garantias fundamentais, os direitos sociais, que, evidentemente, não se consolidaram ainda ao longo desses últimos anos. Mas ela é o nosso instrumento, um instrumento que garante que o Brasil seja uma nação e um país democrático, um país que busque as soluções para as suas enormes desigualdades. Quando a gente vê aquele clipe da cidade de Campinas, a gente fica muito orgulhoso de Campinas ser uma cidade muito rica, de estar na fronteira do conhecimento. Nós temos, né, o projeto Sirius, nós temos a Unicamp, centros de pesquisa, mas sempre falta um pouco ali mostrar uma realidade de Campinas que muitas vezes não está sobre os nossos olhos, né? Que são bairros sem direitos básicos que precisam ser atendidos, sem saneamento básico, sem garantia de acesso, muitas vezes, à própria educação, à saúde pública de qualidade. Eu digo tudo isso porque tanto o professor Torrano como o doutor Rodrigo são protagonistas da construção da Constituição de 88 e da busca de uma cidade e de um país mais justo. Eu conheço os dois de modo distintos, mas o que sempre me chamou a atenção é que, cumprindo as suas funções e as suas atribuições constitucionais, cada um no seu espaço, sempre se dedicaram a construir pontes, a tornar o Poder Judiciário mais acessível, a tornar o Ministério Público um instrumento cada vez mais forte de defesa dos interesses da sociedade. E isso que é muito importante, ainda mais importante nos dias atuais. Eu quero, dessa forma, também cumprimentar o Demetrio Villagra, que foi prefeito de Campinas, cumprimentar o doutor Jamil Miguel, que é professor, ex-juiz aqui dessa cidade também, doutor Carlos Henrique e doutor Caria, ex-secretários de Assuntos Jurídicos, e dizer o seguinte, eu vou aqui já ler as justificativas, né, mas dizer o seguinte, o doutor Torrano, uma cena que ilustra bem quem é a Vossa Excelência, o nosso querido Torrano, foi no último Grito dos Excluídos. Veja, Grito dos Excluídos é um movimento da Igreja Católica, que conta com a participação de movimentos sociais, que ocorre no final do desfile do 7 de setembro. Então, ali desfilam também trabalhadores, lutadores que atuam muitas vezes em pastorais, em outras ações, excluídos também da sociedade, moradores de rua. E esse grito, ele chega, quando acaba o desfile oficial, passa o Grito dos Excluídos. E no último Grito dos Excluídos, o doutor Torrano estava, como cidadão, participando desse grito, quando, de repente, o novo arcebispo da cidade o encontra nesse grito. E o arcebispo da cidade fica completamente surpreendido com a presença do doutor Torrano. Mas por que ele ficou surpreendido? Evidentemente, ele é novo na cidade e não conhece as características do doutor Torrano. Ele ficou surpreendido de ver um juiz da cidade, diretor da cidade judiciária, participando de um momento como esse, como qualquer cidadão, como qualquer morador da cidade, e junto com aqueles que mais precisam do poder público, com os excluídos da sociedade que nós vivemos. Então, acho que essa cena ilustra um pouco a trajetória do doutor Torrano, e eu quero aqui, então, ler a justificativa que fez a gente apresentar esse projeto e aprovar na Câmara. O diretor do Fórum de Campinas, Luiz Antônio Alves Torrano, é natural de Olímpia, cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Nicola Mastrocola e o ensino médio na Escola Estadual Barão de Rio Branco. Em 1974, formou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva. Seguiu estudos de pós-graduação em Letras e graduação em Direito na PUC Campinas.
Tem ainda mestrado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo e mestrado em Letras pela PUC de Campinas, bem como doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Tem diversos livros publicados. Sua vasta formação acadêmica e intelectual transparece no modo como tem atuado na área do direito em nossa cidade, seja como juiz ou como docente. Atualmente é professor de Direito Civil da Universidade de São Francisco e professor adjunto da Escola Paulista de Magistratura, com passagens pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pela PUC Campinas. No entanto, sua atuação principal se dá no Fórum Central da Comarca de Campinas, onde é juiz de Direito e diretor. É também juiz titular da Primeira Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas e diretor da 4ª Região Administrativa Judiciária de Campinas. É ainda membro vitalício da Academia Campinense de Letras, titular da cadeira número 27 e agraciado com diploma de mérito judiciário otorgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Por sua atuação incansável na defesa do direito e dos princípios democráticos, do humanismo e do trabalho, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano merece o nosso reconhecimento e o diploma de mérito jurídico otorgado por essa casa. Uma salva de palmas, professor Luiz Torrano. E já caminhando aqui para o fim, quero falar também sobre a minha alegria de homenagear hoje o Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira. Dr. Rodrigo, eu tive a satisfação de conhecê-lo há alguns anos, na atividade minha como vereador. A gente sempre procura estabelecer pontos com o Ministério Público, que é um instrumento muito importante de defesa dos interesses da sociedade. E o doutor Rodrigo coordena hoje, talvez, uma das ações mais importantes que o Ministério Público tem em relação a um direito social, um direito importantíssimo para a nossa cidade, para o nosso país, que é o direito à educação. A principal violação que nós temos hoje, pelo menos em número de pessoas atingidas, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é a ausência de vagas na educação infantil em Campinas. Nós temos pelo menos 6.000 vagas como déficit. Então, nós temos 6.000 crianças que não possuem o direito de ter acesso à educação nos seus primeiros anos. Todos os estudos, até estudos de neurociência e outros estudos, mostram como é importante a educação nos primeiros anos, né, para o desenvolvimento pleno de uma pessoa. Né? É uma questão, inclusive, de formação. Então, e nós temos esse direito, vamos dizer assim, violado na cidade. E o doutor Rodrigo, evidentemente, tem a ação da promotoria, muito ativa, doutora Elisa também, mas o doutor Rodrigo resolveu inovar e chamar a sociedade para a solução desse problema. Então, nós já tivemos escutas sociais, nós temos reuniões permanentes no Ministério Público, quando a Prefeitura, os Conselhos Tutelares, a Câmara Municipal, todos são chamados a fazer um acompanhamento minucioso dessas metas que precisam ser atendidas. Eu costumo dizer que, se não fosse esse trabalho consistente e persistente, esse número de 6.000 seria pelo menos o dobro. Nós teríamos pelo menos o dobro de crianças desassistidas do acesso à educação infantil no município. Então, é esse esforço que tem forçado a administração pública, que tem forçado a sociedade, a Câmara Municipal, a pautar esse tema tão importante. Então, por conta de tudo isso, desse compromisso, dessa persistência, depois, quando eu conheci, eu fui saber que ele também foi do Grêmio do Colégio Pio XII, então tem algo em comum comigo também, porque eu também fui do Grêmio do Pio XII, né? E acho que participou até do movimento estudantil junto com o atual reitor da Unicamp, professor Marcelo Quinóbio, então uma geração muito boa.
E eu quero, então, aqui falar um pouco sobre a justificativa. Nascido em Pirassununga, São Paulo, em 17 de fevereiro de 68, filho de João Bertoldo de Oliveira e de Maria Hilda Augusto de Oliveira, casado com Vânia Cristiane Sula de Oliveira e pai de Tiago Augusto de Oliveira. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas no ano de 1991, tendo concluído o curso de pós-graduação de especialização em processo civil na mesma universidade, em 1993. Advogou para diversos sindicatos de trabalhadores no município de Campinas. Ingressou na Justiça Federal por concurso público no cargo de técnico judiciário em 1994. Também no ano de 94, ingressou por concurso público no cargo de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo atuado como titular nas comarcas de Mirandópolis, Mogi-mirim e Campinas, onde desde o ano de 2014 exerce as funções de 33º promotor de justiça, com atuação na área da infância e da juventude, nas áreas de educação, saúde individual, fiscalização de eventos e de adolescentes infratores. No ano de 2004, concluiu o mestrado em Direito Penal na Universidade Metodista de Piracicaba, cuja dissertação inspirou a edição do livro O Adolescente Infrator em Face da Doutrina da Proteção Integral, da editora Fiuza. Ao longo de sua carreira como promotor de justiça, tem proferido diversas palestras, sendo que também atuou como professor de Teoria Geral do Estado e Ciência Política na Faculdade Americana e no curso de extensão universitária na PUC Campinas, na disciplina Direito da Infância e da Juventude. Como promotor de Justiça da Infância e da Juventude em Campinas, em parceria com a Câmara Municipal de Campinas e outros órgãos, organizou em 2017 a escuta social sobre a educação infantil no município de Campinas. Por essas razões, é mais do que justa a homenagem que entregamos hoje ao Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira. Minhas saudações. Quero assim, então, terminar a minha fala, dizendo realmente do que eu falei no início. Acho que é uma celebração, sim, à Constituição de 88, a Constituição que previu claramente a separação de poderes, o Estado democrático de direito, a democracia como um valor que tem que ser preservada em todos os momentos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil dos valores democráticos e até dos valores republicanos, né? No último dia 15 de novembro, uma das principais autoridades da República Brasileira questionou até o valor e o significado da República. Mas, para além dos valores republicanos, o que está em xeque também são os valores democráticos, e por isso que essa noite é uma noite especial, porque nós homenageamos dois construtores da Constituição e da democracia brasileira. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega dos diplomas de mérito jurídico aos homenageados por suas contribuições ao campo jurídico no município de Campinas. Recebe inicialmente o senhor Luiz Antônio Alves Torrano. Recebe agora o senhor Rodrigo Augusto de Oliveira. Convidamos o senhor Luiz Antônio Alves Torrano a fazer uso da palavra para seus agradecimentos. Bom, boa noite a todos.
e a todas. Antes de usar a palavra, Peta, vereador, se me permite, para eu não sofrer uma reprimenda amanhã, eu gostaria de fazer uma errata. Na verdade, o diretor da 4ª Região Judiciária Administrativa não sou mais eu, mas sim o doutor Renato, que está lá, Renato Preto. Né? E a minha, foi antes. Na época era. E como ele é muito brabo, como diria em Ourinho de Uva, para eu não levar uma reprimenda amanhã, eu estou fazendo isso. Agora sim. Prezado vereador Gustavo Peta, em nome de quem cumprimento a mesa, prezado doutor Rodrigo Oliveira, co-homenageado, demais autoridades e, principalmente, fraternas e fraternos amigos. Não sou muito bom, aliás, nada bom, para falar em público. Então, como diriam Renato Russo e Erasmo Carlos, escrevi algumas mal traçadas linhas. Vou lê-las. Nesta vida, hoje, não obstante esteja presente a intolerância, hoje, não obstante esteja ausente a temperança, corrigindo, hoje estejam presentes a violência e o seu culto. Hoje estejam ausentes a lucidez e a sua prática. Não podemos abandonar o significado da famosa frase "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King. Todos nós temos um sonho. É certo que, atualmente, não sabemos em que foz esse sonho vai desaguar. No entanto, creio que devemos estar rígidos diante da convocação que o bom senso sempre nos faz por uma batalha pela igualdade, pela saúde, pela educação, enfim, por uma vida com uma mais eficaz e eficiente justiça social. E aqui cabe a convocação de Al Pacino, em um de seus famosos filmes, Um Domingo Qualquer, em que, dando ênfase ao trabalho de equipe para se atingir um objetivo comum, conclama: ou nos unimos agora, ou morreremos como indivíduos. Essa união é imprescindível. Isso porque a situação está preta. Na educação, exemplificando, Peta, uma das minhas áreas de atuação, a abertura indiscriminada de cursos superiores, as aulas à distância, são verdadeiros exemplos do descalabro, da deterioração, do filipêndio instalado. E com essas práticas, que parecem se imporem como uma solução do imbróglio estabelecido, quando, na verdade, em última análise, não passa de um mero engodo. Na justiça, outra das minhas áreas, as escâncaras, pelo menos ultimamente, vemos, para sermos breves, solta a corrupção, com prisão de magistrados, com a divulgação indevida de áudios. Mas, infelizmente, não é de hoje que as coisas vêm assim. No passado, está certo, não tão remoto, temos um clássico exemplo. Lá está o prédio da Avenida Marquês de São Vicente. E em outras áreas? Não sou a melhor pessoa para feri-las, não as conheço, mas me parece que as coisas não trilham caminho diverso. E, nessa balbúrdia, surgem figuras como de Gustavo Peta, lídimo representante, mesmo defensor da educação e da cultura nesta Câmara, que, na vereança, tem mostrado bom senso e justiça,
qualidades que se escasseiam cada vez mais no meio de nossa sociedade. Hoje, para vermos a conduta do nosso vereador, por exemplo, esse nosso emérito vereador vem com diploma de mérito jurídico homenagear o Dr. Rodrigo Oliveira, promotor de justiça, que na vara da infância e juventude está batalhando por um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Indubitavelmente, o Dr. Rodrigo nos tem demonstrado não só uma preocupação, mas também um efetivo trabalho em prol de um mundo mais justo. Há alguns dias, e torcendo para que esse seu trabalho não se resuma num mito de Sísifo, parabenizei-o em particular e faço-o agora em público. Faço-o pelos seus últimos trabalhos, amplamente divulgados pela mídia local. Por outro lado, Gustavo Pieta, a quem aqui rendo minhas homenagens, também com diploma de mérito jurídico, homenageia todos vocês. De fato, ao obter junto a seus pares a concessão a mim desse diploma, entendo que vocês sim, são os homenageados. Afinal, são vocês que têm o mérito. Isso porque vocês, meus amigos, minhas amigas, é que me proporcionaram o ânimo para percorrer 45 anos de magistério, entre o ensino de língua portuguesa e o de direito, cumulados com 30 anos de magistratura, dos quais 15 dedicados à causa de família e sucessões. Vocês, minhas amigas e meus amigos, sem sombra de dúvida, me foram um incentivo para essa caminhada. Logo, entendo eu, Pieta, são vocês os destinatários desse diploma. Resta-me, portanto, vereador Gustavo Pieta, o que peço que seja transmitido aos seus pares, demais vereadores, agradecê-lo por ter outorgado esse mérito às minhas amigas e aos meus amigos, que aqui estão. E também àqueles e aquelas que a esta solenidade não puderam comparecer. Agradeço-o por tão bela homenagem. Meu muito obrigado, vereador Gustavo Pieta. E a todos vocês, também o meu fraterno muito obrigado. Convidamos agora o senhor Rodrigo Augusto de Oliveira a fazer uso da palavra para seus agradecimentos. Boa noite a todos, a todas. É uma honra muito grande estar aqui nessa Casa do Povo de Campinas, Câmara Municipal, recebendo esta homenagem proposta pelo vereador Pieta, esse combativo vereador, e onde contou com a anuência dos seus pares, dos demais digníssimos vereadores de Campinas. Bom, se o meu professor da Faculdade de Direito, o excelentíssimo senhor doutor Luiz Antônio Torrano, pôde fazer a leitura, então acho que eu estou autorizado a fazê-la também. Excelentíssimo senhor Gustavo Pieta, digníssimo vereador, a quem rendo homenagens e agradeço pela propositura que resultou na entrega deste diploma pela Câmara Municipal de Campinas, o qual muito me honra. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, digníssimo juiz de direito, também homenageado nesta noite, e de quem tive o privilégio de ser aluno na Faculdade de Direito da PUC de Campinas. E tenho a honra também, doutor Torrano, de contar hoje aqui com a presença de mais um estimado professor, doutor Jamil Miguel, que também se faz presente. Um abraço, doutor Jamil.
Excelentíssima senhora doutora Elisa de Divites Camuso, digníssima promotora de justiça, representando o excelentíssimo senhor doutor Jean Paulo Poggio Ismânio, o nosso digníssimo procurador-geral de justiça de São Paulo. E aproveito também para render homenagens ao estimado colega, doutor Guilherme Ataíde, também se faz presente aqui nesta homenagem. Excelentíssimo senhor Peter Panuto, secretário de Negócios Jurídicos, representando o nosso excelentíssimo prefeito municipal, Jonas Donizete. Excelentíssimos e queridos colegas, juízes de direito presentes, membros da Polícia Militar, Guarda Municipal, representantes da Prefeitura, vereadores, membros do CMDCA, conselheiros tutelares, ONGs, funcionários do Ministério Público. E aqui também quero render homenagem a Isabela, né, que trabalha conosco, hora presente, funcionários da Prefeitura e a população em geral. Meus queridos amigos e familiares, dentre os quais aqui se encontram minha estimada esposa, a professora Vânia, meu filho Tiago, estudante de Direito, minha mãe, Maria Hilda, pedagoga, e meu pai, João Bertoldo, engenheiro agrônomo, pessoas indispensáveis na minha vida e que tenho privilégio de tê-las comigo em meu convívio. A Láurea, que comovidamente recebo nesta noite da Câmara Municipal de Campinas, e pela qual agradeço pela imensa generosidade, deve ser, primeiramente, motivo de agradecimento a Deus, que me permitiu estar aqui e com saúde neste momento. Divido os louros com meus familiares, amigos, né, grandes amigos aqui presentes, o Renato, o Maurício, com as respectivas famílias, né, e dentre outras tantas pessoas queridas que aqui se encontram. Meu primo Gustavo, minha tia Silvânia, muito obrigado. Divido os louros, pois, com meus familiares e amigos e com todos aqueles que no dia a dia se empenham no Ministério Público para entregar para a sociedade aquilo que se espera de um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, como prevê, não é, doutora Elisa, o artigo 127 da Constituição Federal, pois aqui incluo promotores e promotoras de justiça, funcionários e estagiários da instituição que trabalham conosco aqui em Campinas. Numa sociedade tão desigual, díspare e contraditória, como, aliás, muito bem colocou o doutor Torrano e o ilustríssimo vereador Gustavo Peta, onde convivem, de um lado, atos de amor e de generosidade com o próximo, e, de outro, atos de violência, racismo, desrespeito aos direitos das crianças, adolescentes, deficientes, mulheres, negros, índios, idosos, onde também convivem, por um lado, a natureza exuberante que herdamos em nosso país. E pudemos ver na exibição do hino nacional, não é? O quão bonito é o nosso país. Por outro lado, com queimadas criminosas e atos diversos de desrespeito ao meio ambiente, agravando a degradação ambiental com reflexos indesejáveis na saúde da população, além de comprometer o futuro das próximas gerações. Onde convivem, vereador Gustavo Peta, escolas e creches de excelência. Temos aqui também em Campinas, na rede municipal, escolas públicas, inclusive, não é? Como foi mencionado, a própria Unicamp também, com escolas onde faltam professores, funcionários e condições dignas de estudo.
na nossa mesma cidade, na nossa mesma rede pública, municipal e estadual. Faltam professores, funcionários, condições dignas de estudo e ainda convivemos com a própria falta de escolas e de creches. É bem verdade que existe um esforço, né, da municipalidade, fruto desse trabalho coletivo, como o vereador Gustavo Peta colocou, não é? Isso tem feito com que a municipalidade se mexa, têm sido abertas novas vagas em creches, mas longe de ser o suficiente para resolver o nosso problema, comprometendo, assim, o pleno atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade que necessitam desse serviço. Enfim, numa sociedade onde os direitos fundamentais e a consolidação da democracia precisam ser afirmados a cada dia. E o vereador bem lembrou do episódio da República. Assim como os valores inerentes à probidade administrativa. E assim o papel do Ministério Público ganha especial relevo e importância. Se os desafios são imensos em busca da construção de uma sociedade mais justa e melhor para todos, havendo muito ainda a se fazer, por outro lado, as conquistas da sociedade e do povo brasileiro precisam ser solidificadas, e especialmente as conquistas democráticas afirmadas na Constituição Cidadã de 1988, que veio dar um novo contorno ao Estado brasileiro após mais de 20 anos de ditadura, que implicou em severas restrições às liberdades democráticas. Estamos construindo a história do nosso país, e a escolha da população foi a de fazê-la com base nos princípios democráticos que orientam o atual Estado brasileiro. O professor Yuval Noah Harari, em seu livro 21 lições para o século XXI, alerta que, para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas do século XXI, precisamos desenvolver novos modelos sociais e econômicos o quanto antes, com foco na proteção dos humanos, provendo as necessidades básicas das pessoas, protegendo a sua autoestima. Vivemos, pois, um momento que importa em grandes desafios para o Brasil e para a humanidade, onde os países que investiram pesadamente em educação e possuem tecnologia avançada, com respeito aos direitos sociais e às conquistas democráticas, saíram na frente. Todavia, num momento crucial da história, pelas grandes transformações que vivenciamos, onde o foco do Brasil, do estado de São Paulo e de Campinas, poderia e deveria estar no salto de qualidade da educação e no seu pleno atendimento, ainda somos obrigados a fazer uma pausa para refletir, para reafirmarmos preceitos democráticos esculpidos em nossa Carta Magna, como, por exemplo, o de que a educação será ministrada com liberdade para aprender, ensinar, pesquisar, bem como para divulgar o pensamento, a arte e o saber, com pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistindo nas instituições públicas e privadas. Daí porque a justa preocupação com as ideias subliminares e autoritárias que se escondem por trás de projetos como o das escolas sem partido, que, no fundo, é o projeto da escola do partido único, da censura e antidemocrática. Razão pela qual mereceu e merece o repúdio dos órgãos incumbidos da defesa da lei e do Estado democrático de direito. Agora,
surge a proposta das escolas cívico-militares, que não guardam qualquer relação com as respeitadas escolas militares, como a SPSEX, que temos aqui em Campinas, por exemplo. Trata-se, e aqui falo das escolas cívico-militares, de uma proposta pouco debatida, onde a escola pública que aderir a esse modelo, em troca de algumas benesses e de recursos que deveriam ser colocados à disposição de todas as escolas, mas não o são, correrá o risco de perder a sua essência, a sua alma, revestida em seu projeto pedagógico plural e democrático, para mergulhar num projeto eivado de dúvidas, gerando sérias preocupações quanto à capacidade dessa escola assegurar a observância dos princípios constitucionais da gestão democrática e da pluralidade das ideias. E hoje, vereador, na reunião que fizemos na promotoria à tarde, com muitos educadores, professores, pudemos sentir a aflição que esse projeto está causando em todos esses profissionais da rede pública municipal. Os desafios são imensos para a construção de uma sociedade mais justa, que respeite o seu povo e que garanta plenas oportunidades de desenvolvimento para todas as pessoas num ambiente democrático. A polarização política vivenciada pelo Brasil nos últimos tempos não apenas alimenta debates raivosos, que por vezes descambam para a irracionalidade, como também traz o risco do esgarçamento do tecido social, onde pessoas deixam de ser consideradas como brasileiros ou brasileiras, para serem adjetivadas num ambiente de falta de diálogo e de entendimento. Como nos ensina a justiça restaurativa, e aqui faço um breve comentário, justiça restaurativa, cujo grupo gestor vem sendo coordenado aqui em Campinas pelo juiz de direito, Dr. Marcelo Bego, e que vem fazendo um excelente trabalho nessa área. Como nos ensina, pois, a justiça restaurativa, é preciso recuperar o diálogo e o entendimento em nosso país, de modo que as nossas energias sejam canalizadas para a construção de um país melhor, num ambiente de maior respeito entre todos. Portanto, o tempo em que vivemos exige permanente vigilância e atuação dos poderes constituídos, do Ministério Público e de toda a sociedade, porquanto a democracia é uma conquista que merece e precisa ser cuidada todos os dias, valendo o alerta sempre presente de César Salgado, o promotor das Américas, no decálogo do promotor de justiça, para que o membro do Ministério Público seja independente e não se curve a nenhum poder, nem aceite nenhuma soberania, senão a da lei. E é isso o que fazemos e pretendemos continuar a fazer em prol da sociedade. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor Peter Panuto, secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Bem, pedir licença para falar sentado, eu estou me recuperando de uma pequena cirurgia e estou aqui representando o prefeito, mas que mandou, aliás, 2 ofícios aos homenageados. Se o cerimonial não puder ler, se não couber no cerimonial, peço que entregue aos homenageados, por gentileza. E é um prazer, pessoal, também estar aqui. Ao Dr. Torrano, que foi meu professor, Dr. Rodrigo, quem tive prazer e a honra de dar aula para o Tiago, seu filho. Tem sido um prazer trabalhar com o senhor no âmbito municipal, na prefeitura. Queria registrar, vereador,
Peta, primeiro parabenizá-lo pela cerimônia, pela iniciativa. E nós discutimos no gabinete do prefeito, umas 4 semanas atrás, uma proposta de projeto de lei que foi assinada hoje pelo prefeito e está sendo encaminhado para a Câmara Municipal para um convênio do Poder Público Municipal com escolas privadas da primeira infância, para suprir, sem prejuízo da continuidade da construção das escolas de primeira infância, um convênio com escolas particulares, e famílias carentes poderão matricular normalmente, sem nenhuma diferenciação, preconceito, obviamente, e para suprir essa carência dessas vagas, que o senhor muito bem coloca e realmente existem, mas o prefeito tem se esforçado em sanar essa omissão. Conto desde já com o apoio no debate desse projeto de lei, que é importante para todos, sobretudo para a população carente aqui de Campinas. E, encerrando, registrar mais uma vez minha honra e meus parabéns aos homenageados. Muito obrigado. Passamos a palavra agora à promotora Elisa Camuso para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor Gustavo Peta, que preside aqui os trabalhos. Excelentíssimo senhor Peter Panuto, secretário de Negócios Jurídicos. Excelentíssimo senhor Luiz Antônio Alves Torrano. Excelentíssimo senhor Rodrigo Augusto de Oliveira. Boa noite a todos, eu cumprimento todos. Boa noite às senhoras e senhores aqui presentes. Foi com enorme satisfação que aceitei a incumbência de representar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Ismânio, nesta noite, dedicada a homenagear 2 profissionais que tanto honram nosso sistema de justiça. Não há como deixar de reconhecer o brilhante trabalho realizado pelo Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, digníssimo juiz de direito desta comarca, e pelo meu querido colega, Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, promotor de justiça. Peço aqui licença, em especial ao Dr. Torrano, para dedicar algumas palavras ao meu colega, que chegou em Campinas em 2014, para, ao meu lado e ao lado da não menos brilhante doutora Andréia de Souza Santos, integrar a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Campinas, enriquecendo e qualificando o nosso trabalho. Muito difícil nomear as virtudes do nosso colega, pois são muitas. Extremamente dedicado e compromissado com as questões que envolvem crianças e adolescentes do nosso município, com destaque na área da educação. Eu só posso agradecer o momento em que ele decidiu deixar a comarca de Americana para se unir à equipe da Promotoria de Justiça de Campinas e, ao nosso lado, se dedicar à incansável busca por uma sociedade efetivamente democrática, que possibilite que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, uma sociedade que garanta, independentemente da cor da pele, da classe social, da crença religiosa, da identidade, que toda criança e adolescente tenha a oportunidade de um desenvolvimento saudável, de realizar seus sonhos e ser feliz. Muito obrigada, Rodrigo, por estar ao meu lado nessa batalha. Em nome de todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, presto as minhas sinceras homenagens a você e ao Dr. Torrano. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, gente, então eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, registrar também e agradecer a presença da doutora Adelaide, que foi através dela que eu tive também a oportunidade de conhecer o Dr. Torrano, e que também é professora
de Direito na Universidade de São Francisco. E eu queria, dessa forma, então, declarar encerrado, e, antes disso, só dizer que tanto o doutor Rodrigo como o doutor Torrano reforçam aqui o convite a todos vocês, convidados por eles, a participar conosco aqui de um coquetel oferecido por eles para finalizar com chave de ouro essa justa homenagem, tá certo? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, secretário, doutora Elisa, e declaro dessa forma encerrada a presente reunião solene. Muito obrigado. Um agradecimento especial aos funcionários da Câmara Municipal de Campinas, à TV Câmara, que televisionou toda essa sessão solene e que foram importantíssimos para a nossa realização dessa atividade. Declaro encerrada a presente reunião solene. Obrigado. Informamos que o coquetel será servido no hall de ex-presidentes aqui da casa, que pode ser acessado pelas 2 portas laterais à esquerda. TV Câmara, Campinas.